Aberge é uma instituição que está se aproximando de completar 50 anos de existência. Ela nasceu como a Caixa de Assistência à Saúde dos funcionários do antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro, do Banerj, num modelo de autogestão patrocinada. Tem um divisor histórico importante, que em 1997 o banco é privatizado e quem venceu o leilão optou por não continuar esse patrocínio para a Caixa de Assistência, uma vez que ele tinha o próprio plano de saúde dele para os funcionários. Num movimento arrojado, ex-funcionários e funcionários do banco resolvem se cotizar, fundar uma associação de direito privado, mantendo a característica de sem fins lucrativos, e assumem a gestão direta da instituição, garantindo assim esse modelo de saúde para eles próprios e seus dependentes diretos até a terceira geração. Se a gente olhar estatisticamente pelos dados da própria Agência Nacional de Saúde, 13% aqui no Sudeste da carteira geralmente tem mais de 60 anos. No nosso caso, 70% da carteira tem mais de 60 anos. Então, como eu falei, isso leva todos os indicadores assistenciais de utilização para o seu patamar mais alto. Aquilo que é o desvio final, às vezes marginal, de uma operadora média de mercado, no nosso caso, que a população, mais de 70% dela tem já mais de 60 anos, isso é uma pressão para os custos gigante. Então, nós fizemos um estudo interno na operadora, onde detectamos que aproximadamente 70% de todo o gasto de saúde que um beneficiário nosso tinha ocorria nos últimos 12 meses de vida, com uma concentração especial no último trimestre. Mergulhamos sobre esses dados, jogamos uma luz ali para entender que esses gastos vinham de internações desnecessárias, dos sobretratamentos, alguns gastos fúteis, alguns decorriam de iatrogenias. Então, a ideia era criar algum tipo de mecanismo que impedisse isso, mas não de forma restritiva, não retirando nenhum benefício, nenhum atendimento. Era fundamental manter a qualidade com que a população está acostumada a ser acompanhada. De um outro lado, a gente tinha a pressão do modelo de pagamento hegemônico no mercado, do fee-for-service, que privilegia produtividade, acaba provocando diversas distorções de incentivos financeiros inadequados, que pressionam ainda mais esses custos assistenciais e normalmente não trazem nenhum benefício para o paciente. Então, apostar num programa desse, que tinha como ideia principal continuar garantindo o acolhimento do paciente e de seus familiares num momento tão difícil, com foco em qualidade e objetivando até um saving financeiro, mas como consequência e jamais como objetivo principal, fazia todo sentido para a gente investir nisso. O programa começou com eu sendo convidado para construir um projeto de cuidados paliativos para a operadora de saúde. Então, eu tive que construir um projeto onde esse projeto fosse claro para toda operadora de saúde o que significa cuidado paliativo. O cuidado paliativo não se limita à questão do cuidado ao fim de vida. Isso é uma coisa importante e muitos profissionais de saúde, e a sociedade não entende. Entende cuidado paliativo como cuidado ao fim de vida. E o cuidado ao fim de vida é um pedaço do cuidado paliativo, é o desfecho, é o momento final. Então, o paciente em cuidados paliativos pode permanecer por um longo tempo em cuidados paliativos. E os trabalhos, os estudos científicos mostram que os pacientes que têm a oportunidade de receberem assistência paliativa desde o início de uma doença, que tenha um prognóstico reservado, possivelmente irreversível ou irreversível, esses pacientes evoluem melhor durante o processo de tratamento dessa doença. Desde a tentativa de um tratamento curativo até a um tratamento paliativo. E nós temos dentro da linha oncológica, por exemplo, a quimioterapia paliativa, a radioterapia paliativa, e hoje muitos profissionais indicam esses tratamentos, uma quimioterapia paliativa, uma radioterapia paliativa, porém não cuidam do cuidado paliativo do paciente. Então, ter dentro de uma operadora de saúde e fazer entender que o cuidado paliativo é relevante na assistência é fundamental. O projeto
é um projeto grande. Hoje nós executamos a parte primordial, a matriz, o foco, o núcleo do cuidado paliativo dentro da operadora de saúde, dentro da CABERJ. Né? Eu sou coordenador do programa de cuidado paliativo e tem toda uma equipe, hoje composta por 3 médicos comigo, um profissional da área de psicologia e um profissional enfermeiro. Essa equipe é o núcleo duro do cuidado paliativo dentro da CABERJ e que toca o Paliare hoje. Né? O projeto é um projeto bastante amplo, né, e que tem perspectiva de crescimento. Né? Então, essa nossa equipe, ela busca o paciente, né? Inicialmente ela foi buscar o paciente através de bancos de dados dentro da operadora para começar a sua atuação e hoje, após algum tempo de estruturação do programa do projeto que virou o programa, a gente conseguiu desenvolver uma mentalidade dentro da operadora que os próprios colaboradores dentro da operadora de saúde já referenciam os pacientes para nós. Então, nós conseguimos já uma linha de encaminhamento de pacientes. Então, hoje a gente já não debruça sobre o trabalho de buscar esses pacientes. Esses pacientes já chegam através do acolhimento e através de diferentes programas e projetos da operadora de saúde. A partir do momento que a gente recebe o encaminhamento ou a gente identificou que um paciente vai se beneficiar do programa de cuidados paliativos do Paliare CABERJ, a gente dispara uma série de processos, primeiramente de acolhimento, né? De abordagem ao paciente e à família. Muitas vezes o paciente está tão fragilizado que essa primeira abordagem é feita com um familiar e a gente pede permissão em acessar esse paciente. Então, como eu sempre digo e a gente fala dentro da equipe multidisciplinar, o cuidado paliativo ele não é impositivo, ele é construído. Né? Alguns pacientes a gente consegue a construção de imediato, outros pacientes a gente demora algum tempo, semanas ou meses, para que essa linha de cuidado seja estabelecida e aceita pelo paciente e família. O binômio paciente-família é o grande valor que foi agregado, a grande importância para dentro do programa Paliare. Eles são peças fundamentais, né? Eles são os protagonistas. Os desejos, as vontades, as diretivas que esses pacientes passam para a equipe como um todo, né? É extremamente relevante para que a equipe possa cumprir a assistência de cuidado paliativo desde o início da abordagem até os cuidados ao fim de vida. Os resultados vieram muito antes, né, do que nós esperávamos. Né? Ainda como uma equipe de um hora projeto, hoje já um programa, com 11 meses de projeto, nós começamos a fazer um levantamento dos pacientes que estavam dentro ou que já tinham falecido dentro do projeto, que infelizmente o desfecho de todo paciente do cuidado paliativo, quando ele se desliga do programa, esse desligamento ocorre através do óbito. Né? Então, uma coisa importante também do programa é que a gente acompanha a família no pós-óbito, então a gente acompanha o luto dessa família, isso é extremamente importante. E nos surpreendeu que, fazendo esse comparativo entre os pacientes que eram acompanhados, né, nós fizemos um case em que levantamos 30 pacientes, 15 que eram acompanhados pelo Paliare e 15 pacientes que foram formados como grupo controle, com doenças muito similares, a diferença, um que tinha assistência do Paliare e o outro que não tinha assistência do Paliare, quer porque não tenha aceito o Paliare quando foi ofertado, ou porque estavam em tratamentos diluídos dentro da rede de assistência da operadora. Nós fizemos o levantamento e nos surpreendeu muito positivamente, e surpreendeu a operadora em tão curto tempo, que nós conseguimos uma redução significativa da sinistralidade de 32,5% entre os últimos meses de vida. Né? Então nós conseguimos reduzir os custos, aumentando a qualidade da assistência. Né? Isso é o jogo do ganha-ganha. Ganha a operadora e ganha o paciente. Ganha a equipe que está o prazer de coordenar e de estar trabalhando numa operadora que propõe um programa que consegue desenvolver uma excelência na assistência. Né? E a gente conseguiu esmiuçar esses indicadores. Ir a fundo desses indicadores. E o que nos levou a esse resultado que precediam os últimos meses do óbito?
O programa, durante todo o curso dos 11 meses, os nossos pacientes do Paliare tiveram menos internações. Nós tivemos menos acionamentos de ambulância, porque a operadora dispõe de um serviço de ambulância no domicílio, né? Nós tivemos também menos procuras às emergências. Nós, da equipe de cuidados paliativos, conseguimos contornar e manejar a maior parte das demandas pelas as pequenas urgências dos pacientes, né? E além disso, isso impactou de forma importante quando o paciente necessitava internar, seja num hospital geral, onde não dispunha de uma equipe de assistência paliativa, ou numa unidade específica de cuidados paliativos, de cuidados ao fim de vida, nosso tempo de permanência em internação também foi significativamente menor. A média do Paliare foi em torno de 12 dias de internação, enquanto que a média dos pacientes do grupo controle foi quase 30 dias de internação. Então esse saving financeiro, né, esse ganho financeiro veio à custa de muito trabalho, de muita dedicação da equipe, e esse empenho ele é reconhecido muito além da questão financeira. O reconhecimento dos familiares, do paciente, das falas dos pacientes ao longo do tratamento, para os diferentes profissionais, para o psicólogo, para o enfermeiro, para os médicos, e depois que o paciente venha a falecer, as diferentes e-mails, mensagens de WhatsApp, ou até mesmo mensagens formais, cartas à operadora, nos mostram para a operadora que nós estamos no caminho certo, que nós desenvolvemos um projeto de valor, que agrega valor ao paciente e à operadora. Nesse jogo, todos ganham, é o jogo ganha-ganha. Todos ganham, a operadora ganha e o paciente ganha, a família ganha. Eu vou compartilhar com vocês um relato de uma família na qual a equipe do Paliare trabalhou com a equipe full e faz sentido, né? Todo o relato do Dr. Sandro e o Dr. Rafael com relação ao nível de valor que é agregado um programa como esse. Dona Marta, bom dia, tudo bem? Estou passando aqui que eu queria agradecer imensamente tudo o que a equipe fez. Me lembro ainda da nossa primeira conversa, se não me engano foi no mês de julho, se não, foi no final de junho. O pai estava internado ou estava para internar, aquelas internações de longa permanência, e ele acabou tendo, enfim, que internar. Foi para mim uma surpresa muito positiva, porque o trabalho de toda a equipe, surpresa essa, porque a gente não está acostumado a esse nível de tratamento no nosso país, infelizmente, né? E a atenção que foi dada a meu pai foi uma coisa assim... Eu ontem tentei transmitir isto para o Dr. Rafael e acho que consegui ao dizer para ele o seguinte: Dr. Rafael, quando eu penso em você, eu tenho vontade de chorar. E aí eu traduzi, porque essa vontade de chorar foi pelo cuidado que ele tinha com meu pai. Primeiro, um zelo enorme e um respeito acima de tudo. Além disso, um carinho que assim ficou marcado. Eu me lembro e eu observei muitas vezes ele dando carinho na mão do papai, no cabelo, passando a mão na mão dele, enfim, de forma carinhosa, de forma a dar um conforto para meu pai, em termos de palavras de carinho. Foi isso que vocês representaram para a gente, para mim, para o meu pai, para minha irmã. Vocês facilitaram demais nosso carinho. Então só tenho a agradecer. Nunca duvide do trabalho que vocês fazem. Vocês trazem conforto enorme para o paciente e para a família do paciente que vocês estão atendendo. Então, nunca duvidem e nunca desanimem, porque vocês, de fato, fazem uma diferença sem tamanho. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar uma mensagem de que isso é um dos relatos dos vários que têm chegado para a equipe enquanto um todo, aos médicos, ao enfermeiro do programa, à direção da empresa. Obrigada. Então, para nossa surpresa, feliz surpresa, o projeto começou a dar resultado muito antes do que a gente imaginava. Ainda numa situação de ser um projeto piloto, a gente já se viu com a necessidade de aumentar a equipe. Então, a primeira coisa que vem quando a gente pensa no futuro é a ampliação do programa. Eu quero ampliar o programa. E aí, para isso, eu preciso criar a infraestrutura necessária
que eu amplie o programa sem nenhum nível de comprometimento da qualidade que a gente vem conseguindo ofertar até agora. Então, uma das coisas que faz muito sentido para a gente, é a gente introduzir uma modalidade de pagamento variável para a equipe técnica que faz a liderança do projeto. Nesse período que a gente analisou o projeto, a gente documentou vários ganhos de qualidade assistencial para os pacientes, a gente verificou um ganho de valor para a operadora, então nada mais justo, nada mais correto do que dividir esse valor todo com aqueles que são diretamente responsáveis por produzi-lo, que é justamente a equipe técnica. Então, você ter o seu trabalho reconhecido é sempre extremamente gratificante, né? Quando esse reconhecimento vem de uma instituição independente, como o IBRAVES, que é liderada por uma pessoa como o Dr. César Abicalaf, que talvez seja o maior entusiasta e o maior estudioso do tema valor em saúde no país. Isso para a gente é um motivo de orgulho muito grande. A gente foi ainda avaliado por uma comissão julgadora altamente qualificada, né? Então, a gente está recebendo esse prêmio como efetivamente uma chancela, um selo de qualidade que o IBRAVES está dando para o trabalho que a gente realizou. Estão todos efetivamente muito felizes. A gente tem de novo, como eu comentei há pouco, o resultado veio muito rápido, de uma forma até mais pungente do que a gente imaginava no início. O que, por um lado, deixa todo mundo muito animado, mas aumenta também a responsabilidade. Mas a premiação, além de tudo, ela vai me permitir, numa eventual negociação com o fornecedor, com outros prestadores parceiros, que a gente seja de fato mais respeitado. É muito difícil, às vezes, para uma instituição pequena como a KBRG, ter o seu trabalho reconhecido, porque a gente não tem nem, pelo tamanho da operadora, tanta oportunidade de demonstrar isso. E uma outra coisa fantástica da premiação para a gente foi a oportunidade de ter isso divulgado com outras pessoas que vão compartilhar com a gente, com quem a gente vai aprender. A própria ideia de introduzir o modelo variável de pagamento, eu acho que com o prêmio a gente está abrindo uma oportunidade de trocar com outros que já tenham experiências em projetos parecidos com a mesma finalidade. Então, a gente só vê pontos altamente positivos. Estamos muito orgulhosos e felizes com isso.